Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. O nosso tema de hoje, caminhando aí para o quarto tema dentro dessa série de Atos dos Apóstolos, o tema de hoje é Testemunho na Festa. Atos 2,14, leremos capítulo 2, verso 14, vamos ler aí até o verso 36. Bom, assim diz a palavra do Senhor. Escute com atenção, leia com atenção. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nos seguintes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a hora terceira do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, e até sobre os seus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus, enfim, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, enquanto não era possível fosse ele assim retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós aqui hoje somos testemunhas. Foi exaltado, pois, à destra de Deus, tendo sido recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos da Tua graça, Pai. O Senhor sabe que somos falíveis, vulneráveis. O Senhor conhece as tentações dos nossos corações. O Senhor sabe que em nós mesmos não somos confiáveis.
Mas aprove ao Senhor depositar tesouro em vasos de barro. O Senhor fez isso pela tua graça. Então aprove ao Senhor comunicar a verdade de Cristo por gente como a gente. Gente frágil, carente do Senhor, dependente de quem tu és, gente pobre como nós, pedintes diante da tua presença, clamando a Deus por generosidade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na comunicação da tua palavra e na escuta da tua palavra. Enche-nos do teu Espírito, Deus. Enche-nos da tua graça, enche-nos, farta-nos do Espírito que dá testemunho, o Espírito da verdade. Enche-nos do Consolador, desse Deus que habita em nós, nesse santo santuário que é a comunidade dos eleitos de Deus, a igreja, fundada nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, comunidade misteriosa, comunidade trinitária. Esteja conosco, Senhor. Nós carecemos da tua ajuda, ilumina o teu povo com a tua palavra. É a nossa oração honesta, confiantes que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aí caminhando para o quarto tema. Para quem está chegando hoje, nós temos tratado já alguns domingos sobre Atos dos Apóstolos. E nós vamos aí nessa saga apostólica até o último domingo de novembro, explorando aí o que nós chamamos de um cristianismo pré-paulino, o cristianismo antes da conversão de Paulo. E já falávamos aqui, para quem não ouviu, a gente tem sempre reforçado isso nos encontros, que é fundamental para você que está chegando hoje nessa viagem, assistir o primeiro vídeo dessa série, pelo menos, onde nós fazemos uma introdução ao livro de Atos. O vídeo está disponível no canal da nossa igreja. Aproveite para se inscrever no canal, dá uma curtida, estou igual youtuber, né? Dá uma curtida lá, né, para o vídeo subir nas visualizações, para essa mensagem chegar o mais longe possível. Mas faça isso, acesse a introdução dessa série, uma introdução histórica, e falávamos que Lucas, obviamente, é o autor do livro de Atos. Esse é o segundo volume de um único projeto, um projeto que envolve o escrutínio do que é ou as origens da fé cristã. No primeiro volume, o Evangelho de Lucas, que recebe o seu nome, dedicado à origem da fé cristã a partir da missão de Jesus e do movimento de Jesus. E o segundo grande bloco é Atos dos Apóstolos, destinado ao mesmo destinatário, né, que é Teófilo, nesse caso, explorando os atos apostólicos que Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, realizava por sua igreja. Bom, Jesus sobe aos céus, nós já vimos isso aqui. Jesus vai aos céus, mas antes dele ascender, ele faz uma promessa aos apóstolos, dizendo para que eles permanecessem na cidade, em Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumprisse, quando Deus derramaria o Espírito da verdade, o Espírito que dá o testemunho. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Vimos também que Deus, por meio de Pedro, está restaurando o time apostólico depois da morte e suicídio de Judas Iscariotes. Deus providencia um outro apóstolo para compor esse time de 12 apóstolos, Matias, e vimos como esse cenário, o cenário de uma igreja reunida ao redor desse time apostólico, é também o cenário da constituição de Deus para um novo povo, um povo que emerge da revelação de Jesus Cristo. E como vimos, uma igreja fundada no fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Falávamos sobre isso no último domingo. Então, Pentecostes acontece, uma festa de peregrinação, festa da colheita, mas principalmente uma celebração de gratidão dos judeus pela dádiva da lei no Monte Sinai. Por isso, Pentecostes é também uma festa da aliança, uma festa do pacto. E mostramos aqui no domingo passado como que Deus, providencialmente, como também não foi coincidência, Cristo na cruz, na Páscoa, ressuscitando nas primícias, o Espírito Santo não foi derramado sobre a igreja em Pentecostes por acidente. Não foi acidente. Providencial. O povo está entrando numa nova aliança com Deus, uma aliança em que Deus inscreve a sua lei na mente e nos corações, impulsionando a sua igreja
Assim como no Antigo Testamento, no primeiro Pentecostes, no Sinai, Israel recebe as tábuas do testemunho, Deus agora transforma cada discípulo em testemunha do Evangelho, impulsionando essa comunidade pelo mundo, fazendo menção do triunfo de Cristo sobre a morte. E nesse cenário, um cenário tipicamente pentecostal, Deus então ergue o apóstolo Pedro mais uma vez, e dessa vez Pedro levanta sua voz e prega e dá testemunho, o primeiro testemunho apostólico da ressurreição de Jesus na igreja antiga. A cena é impressionante, as multidões estão se aglomerando próximo ao cenáculo, onde aconteceram aqueles eventos das línguas, como nós mencionamos, né? E naquele evento das línguas das nações, os judeus da diáspora e prosélitos vindos de todas as nações a Jerusalém, era uma festa de peregrinação, a cidade estava cheia, né? Eles então se maravilham com aquele fenômeno, porque eram homens galileus, pessoas simples, não letradas, e agora de uma hora para outra se tornaram poliglotas e comunicam as grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. E aí os judeus que eram da Arábia estão ouvindo o evangelho em árabe, os judeus que eram da região da Ásia Menor estão ouvindo em grego, e assim por diante. E eles ficam maravilhados com aquele fenômeno, né? Maravilhados e ao mesmo tempo escandalizados, especulando, será que eles não estão embriagados? Será que eles não beberam? Então Pedro se levanta, como diz aí no verso 14, junto com os 11, essa cena é uma cena importante, porque quem está se erguendo nesse cenário? Quem está se erguendo é o time apostólico. Quem está se erguendo é o time das 12 testemunhas do Cristo ressuscitado. A igreja está se erguendo. Pedro liderando essa comunidade, esse time apostólico, e a igreja se erguendo dentro de Jerusalém, no coração do mesmo lugar onde aconteceram os eventos dramáticos da crucificação, traição e julgamento de Jesus, mas agora existe um time que não corre mais, que não está mais trancafiado numa casa com medo das ameaças romanas e judaicas, mas é uma comunidade que se ergue no poder do Espírito Santo, de modo que o testemunho de Cristo seja feito de forma corajosa. A cena é essa, a cena é de um time que está reunido ao redor de Jesus no poder do Espírito. João capítulo 15, verso 26 e 27, citamos algumas vezes esse texto aqui nessa série. Jesus deixa uma clara promessa aos discípulos, que quando ele fosse ao Pai, ele pediria ao Pai para enviar o Consolador, e esse Consolador seria enviado da parte do Pai, e ele tem um título específico, a atuação desse Espírito, o Espírito da Verdade. Um Espírito da Verdade que procede do Pai, e esse Espírito daria testemunho de Jesus. E por isso, por causa desse poder do Espírito em dar testemunho, quem recebe o Espírito se torna igualmente testemunha. Está no verso 27 de João 15, vós também testemunhareis. Esse é o Espírito da verdade. Jesus falou, vocês vão receber o Espírito para serem minhas testemunhas. A gente tem insistido nesse termo, testemunho, né? E de fato, Jesus Cristo, ao ressuscitar, se você observar o verso 32 do capítulo 2 de Atos, o próprio Pedro, lá no final do seu sermão, diz, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos agora testemunhas. Então está claro que Deus está capacitando a sua igreja para defender publicamente o triunfo de Jesus sobre a morte. E agora, seguindo aquilo que nós já vimos nessa série, Pedro já aprendeu a ler a Bíblia como Jesus ensinou. Nós falávamos aqui, né, como Jesus, com os discípulos no caminho ali de Emaús, já estava discipulando, ensinando os discípulos a como interpretar a vida a partir da Escritura, né, a ter a sua história costurada com a história da salvação, que existe uma continuidade aqui em Atos dos Apóstolos, com tudo que os profetas testemunharam no Antigo Testamento, e agora os discípulos estão treinados, não apenas a interpretar a Escritura na ótica de Jesus, mas estão capacitados pelo poder do Espírito, que é o Espírito da verdade,
a olharem para a Escritura e discernir, a partir da Escritura, aquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Pedro é habilidoso. Só nessa pregação dele que nós lemos aqui, há citações, pelo menos, a 2 trechos de Salmos e uma citação a um profeta, o profeta Joel. Então observe, você tem que entender esse cenário. Eu vou explicar isso depois, mais para o final do sermão, de que não existe apenas um tipo de testemunho. Existem vários recursos sendo utilizados para sustentar a veracidade dos eventos que envolveram Jesus Cristo. Testemunho do Espírito, testemunho da Escritura, aí no caso da lei, dos profetas e dos salmos, o testemunho do próprio Deus, o testemunho dos apóstolos. Então o que não falta são testemunhas para sustentar a veracidade da ressurreição de Jesus. Agora observe como que Pedro é habilidoso nisso. Observe aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, é importante, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, primeira carta dele. Observe como isso é um princípio forte na teologia de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. E eu quero que você fique atento ao uso das expressões que Pedro utiliza, porque ele agora vai citar o profeta Joel, aí no capítulo 2, verso 16 de Atos, né? E ele está tentando explicar para aqueles ouvintes que estão estranhando o evento das línguas e daquele evento do derramamento do Espírito, as razões, ou testemunho profético, por que aquelas coisas estão acontecendo. Mas eu estou te levando a 1 Pedro 1,10, para você entender como que Pedro foi agora cativo por um modo diferente de pensar e interpretar as Escrituras e interpretar as fontes que dão testemunho da veracidade de Jesus. Diz assim: foi a respeito desta salvação, observe, que os profetas, então ele está olhando para o passado, está olhando para os profetas, que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que a vós outros foi destinada. Os profetas investigavam atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho, atenção, testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Então observe, existe um testemunho antigo, que é o testemunho dos profetas, e agora Pedro está fazendo menção a um testemunho presente, que é o testemunho dos apóstolos. Por isso que ele diz claramente que esses vos anunciaram o quê? Que pelo Espírito Santo enviado do céu, esses anunciadores, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Agora veja o verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Atenção, os profetas no Antigo Testamento, de acordo com Pedro, eram portadores do Espírito de Cristo. Falávamos sobre isso aqui no domingo passado e domingo retrasado, de que Deus está salvando agora no tempo presente, do mesmo jeito que ele salvava no Antigo Testamento. Ele falava sobre o dispensacionalismo aqui, né? Que é uma distorção de que parece que de Cristo para frente a salvação é pela graça e de Cristo para trás a salvação é pelas obras da lei. Isso não existe. Deus sempre salvou pela graça. E observe, o sangue de Cristo que tem efeito e que salva antes da fundação do mundo. Olha o que está aí. Antes da fundação do mundo. O efeito da cruz de Cristo é futuro, mas é pretérito. É futuro, mas é pretérito, né? Porém, agora se manifestou este sangue visivelmente, esse sacrifício se manifestou visivelmente por amor de vós, que por meio dele, Jesus, tendes fé em Deus,
o qual, olha o testemunho aí, o conteúdo do testemunho, o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, atenção para o modo como Pedro interpreta os eventos que estão acontecendo diante daquela multidão reunida no dia de Pentecostes. Pedro interpreta isso como um evento em que Deus está de alguma maneira irrompendo no tempo histórico. Imagine isso, imagine que a maioria dos eventos narrados, experimentados pela missão de Jesus, coxo andando, cego vendo, demônio sendo expulso, mortos sendo ressuscitados. Pense que o ensino de Jesus, no Sermão do Monte, pense, por exemplo, que o evento do derramamento do Espírito e línguas das nações são evidências, ou pelo menos era interpretado assim pelos judeus, como eventos que aconteceriam numa era derradeira, nos últimos dias. Aquilo que nós teólogos chamamos de escatologia. Eram eventos escatológicos, eram eventos para os últimos tempos. O que é misterioso é que esses eventos estão acontecendo agora, no meio da história. É como se o mundo vindouro, ou a era vindoura, estivesse invadindo ou irrompendo na era presente. Aquilo que alguns teólogos chamam do já, mas ainda não. Do já, mas ainda não. De alguma forma, o que nós vemos na missão apostólica e no triunfo de Cristo sobre a morte é que o mundo vindouro está se tornando presente. O mundo vindouro está invadindo a era presente. E o profeta Joel, citado aí por Pedro, quero chamar a sua atenção para isso. O profeta Joel, na sua profecia, se você ler o capítulo 2, o capítulo 2 inteiro de Joel, com calma, se você ler, você vai observar que existe uma estrutura nessa profecia. Pedro citou apenas um trecho, mas a estrutura diz que o Senhor está vindo em juízo sobre a terra. Basicamente, esse é o tema central da profecia de Joel. Deus está chegando em grande juízo. Deus convoca os israelitas para um arrependimento. Lá no verso 1, tocai a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor vem. No verso 6 da profecia de Joel é dito que os povos diante de Deus devem tremer. E ele convoca as nações ao arrependimento: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O profeta convoca em nome do Senhor um solene ajuntamento, está no verso 16 do profeta: congregai o povo, santificai a congregação. Observe como esses temas, o tema do repentino juízo divino, convocação para arrependimento, Deus chamando o povo para se congregar, está criando todo o cenário de Atos capítulo 2, até que de repente, apesar do cenário ser de juízo iminente, o profeta grita no poder do Espírito que apesar disso, Deus também está numa missão não apenas para julgar, mas numa missão para renovar o seu povo. Nos versos 28 e 29 de Joel 2 é dito que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E o ofício dos profetas, que era um ofício restrito a uma determinada classe escolhida por Deus, o ofício profético se expande a mais pessoas, porque Deus se tornou presente no meio do seu povo no poder do Espírito. Todos profetizariam, velhos, crianças, filhos, filhas. E acontecerá que nesse cenário de eminente juízo, que ironicamente e parece paradoxalmente Deus também está salvando, é dito no verso 29, e acontecerá em Joel 2, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Essa tensão entre o juízo divino e salvação repentina. Essa tensão entre um Deus que é justo juiz e profundamente misericordioso. É exatamente esse o cenário da pregação de Pedro aqui em Jerusalém.
E ele é claro em Atos 2:22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Gente, que cena! Que cena! Quando você compara essa cena de Pedro chamando os israelitas para ouvir o testemunho do Cristo ressuscitado, em um cenário que antes eles estavam atormentados. Compare esse Pedro que testemunha, defendendo Jesus o Nazareno, com Lucas 22:57, quando ele se aquecia num fogo próximo da área do templo, e uma mulher chega perto dele, olha para ele e fala, você é um deles. E Pedro diz, mulher, eu não o conheço. Eu não o conheço. O mesmo Pedro que disse, mulher, eu não o conheço, está agora se levantando no poder do Espírito, dizendo, varões israelitas, atendei para as minhas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. Irmãos, o que é uma igreja cheia do Espírito? Atenção para isso. A gente poderia brincar aqui e dizer o que não é uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito não é necessariamente uma igreja ruidosa. Uma igreja cheia do Espírito não é necessariamente uma igreja preocupada em estimular emocionalmente as pessoas. Uma igreja cheia do Espírito não é necessariamente uma igreja preocupada, por exemplo, em uma performance específica, como se determinadas performances fosse sinônimo de uma igreja avivada, fervorosa. Uma igreja cheia do Espírito não é necessariamente uma igreja que fala em línguas estranhas. Uma igreja cheia do Espírito não é necessariamente uma igreja que tem um louvor bonito, esteticamente bonito, agradável esteticamente. Não necessariamente. Na verdade, de acordo com Atos dos Apóstolos, a marca principal do evento pentecostal raiz, não Nutella, raiz, é uma igreja corajosa, cheia do testemunho de Jesus, preocupada em exaltar o nome de Cristo e erguê-lo com coragem, não obstante a pressão cultural, social, política e os movimentos que se colocam contra, ou as ameaças que se colocam contra esse testemunho. Irmãos, esse é o primeiro evento em que Deus está derramando o seu Espírito sobre a igreja, e a primeira reação de uma igreja marcada pelo poder do Espírito é um testemunho explícito dos feitos de Deus em Jesus Cristo. Esta é a marca principal, indelével, imexível de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que está engajada no testemunho de Jesus. Todo esforço filosófico, teológico, moral, científico de um cristão cheio do Espírito é um cristão profundamente afetado pelo reconhecimento de que a história do universo está convergindo para quem Cristo é. Irmãos, Cristo é o lugar de onde todo cristão olha para o mundo. Por isso, uma igreja verdadeiramente espiritual é uma igreja preocupada e ocupada em fazer menção do que Cristo é e do que Ele fez. Observe que o texto diz que Jesus Cristo, de acordo com a pregação de Pedro, foi provado, foi testificada a obra, a legitimidade do que Cristo fez por milagres, prodígios, sinais, e Pedro é claro, os quais o próprio Deus estava realizando no tempo e no espaço por meio de Jesus. Porque milagres, prodígios e sinais testemunham quem Deus é em Jesus. Bom, sai um livro agora pela Vida Nova, recomendo esse livro do Poitras. O livro se chama Milagres de Jesus. E o subtítulo é Como os atos poderosos do Salvador servem
de sinais de redenção. De acordo com Poitras, os milagres de Jesus servem para dar testemunhos bem particulares. Primeiro deles, os prodígios e milagres que Jesus realizou, eles serviam para mostrar a divindade de Jesus. Primeiro testemunho. Segundo testemunho, os milagres mostram que Jesus também era um profeta, o que era uma exigência para ele ser o Messias, para ele ser o Cristo. Os sinais e os prodígios, os milagres, também mostravam que Jesus era o Messias, prometido, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Já falei sobre isso aqui. Nós fizemos uma série de Marcos aqui na igreja, uma série de João, em que nós insistíamos nisso. Os milagres de Jesus não eram demonstrações gratuitas de poder. Jesus não fazia milagre para impressionar as pessoas. Jesus não fazia milagre meramente para oferecer alívio para uma doença, para a fome da multidão. Não era, também era, mas não era apenas por isso. As razões que fizeram Jesus Cristo fazer os prodígios e os sinais que ele realizou eram que Deus estava, como disse Pedro, dando testemunho de quem Jesus era por meio desses sinais, provando a divindade, provando o ofício profético de Jesus e testemunhando o caráter messiânico da sua missão. Jesus fala isso em Lucas 11:20. Se eu expulso demônios, é pelo dedo de Deus que eu expulso. Logo, o reino de Deus está próximo. Os prodígios de Jesus, gente, eram prodígios ou sinais do reino de Deus. Sinais do reino de Deus. Os profetas preveram que um dia os coxos saltariam, os cegos veriam, os mortos ressuscitariam. Isso estava previsto. E esses seriam sinais de que Deus estava assumindo o governo da sua criação. A questão é que esses sinais estão acontecendo por meio do ministério de Jesus. E o que isso significa? Significa que Jesus é uma ponte. Atenção para isso. Jesus é uma espécie de ponte, de intercurso. Jesus é uma espécie de conexão entre o tempo presente e a era vindoura. É em Jesus que os últimos dias e o tempo presente se encontram. Jesus é uma espécie de cruzamento. Por isso que cristãos também ostentam a cruz, né? Porque a cruz é esse símbolo do já, mas ainda não. Desse intercurso entre a era vindoura e a era presente. Deus está invadindo, a eternidade está invadindo o tempo presente pelo que Cristo está realizando. Por isso, Pedro é claro, o fato de Jesus fazer milagres, e muitos, ressuscitou mortos, curou paralíticos, abriu os olhos dos cegos, expeliu demônios, pessoas com epilepsia. Jesus fez inúmeros milagres, transformou água em vinho. Apontavam para o quê? Apontava para o fato de que Deus estava dando testemunho de que Cristo Jesus era aquilo que foi anunciado desde o seu batismo. O meu Filho amado, em quem me comprazo. João capítulo 5, abra sua Bíblia, João capítulo 5, verso 36 ao verso 40. Observe como o próprio Deus, e Jesus vai deixar isso claro, é quem primeiramente está dando testemunho de quem Jesus é. João 5,36. Jesus diz assim: eu tenho maior testemunho do que o de João. Porque João também está dando testemunho de Jesus, mas João está dentro da linhagem dos profetas que testemunharam aquele que haveria de vir. Mas Jesus diz: eu tenho um testemunho que é maior do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa eu faço e testemunho a meu respeito. Então observe, como que o Pai está dando testemunho de Jesus? Pelos feitos de Jesus. Feitos que o Pai está operando no seu Filho. Verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho. Olha como essas palavras são chaves nos textos dos evangelhos e no texto paulino. O Pai está assumindo o testemunho. O Pai está sinalizando quem Jesus é. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam, ou seja, dão testemunho de mim. Contudo,
não quereis vir a mim para terdes vida. Observe então como o testemunho de quem Cristo é complexo, é múltiplo. As Escrituras estão apontando para Jesus, o Pai está apontando para Jesus, os apóstolos estão apontando para Jesus, o Espírito está apontando para Jesus. Então existe aqui múltiplos testemunhos, e é isso que Pedro está preocupado na sua pregação em Pentecostes, em mostrar como que Cristo Jesus é absurdamente sustentável no seu testemunho, na sua realidade. Pedro não está pregando, meus irmãos, uma invencionice de um grupo de discípulos alucinados por alguma religião, tomados por fanatismo religioso. Pedro, os apóstolos e a igreja de Jesus está sendo sustentada por um testemunho complexo, riquíssimo, com raízes nas Escrituras, o testemunho de Deus nos feitos de Jesus, nos testemunhos dos apóstolos que viram as obras e a ressurreição de Jesus, e o testemunho do Espírito Santo. Está tudo costurado. Tudo costurado para transformar ou para fazer menção ao fato de que Jesus Cristo é lugar perfeitamente confiável, onde Deus agora decide estabelecer o seu reino. Mas esse Jesus, Atos 2:23, esse Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, uma clara referência ao fato que Jesus foi crucificado pela mão dos poderes temporais, poderes corruptos. O que fica claro na crucificação de Jesus é a corrupção política e a corrupção religiosa. Aqueles que detinham poder político e os que detinham poder religioso, estão crucificando Jesus de maneira distorcida, iníqua, injusta. E o curioso é que a gente olha para o cenário da crucificação de Jesus, e os discípulos tiveram essa sensação também naquele momento, era de um descontrole total. Naquele momento, Deus parece que se ausentou, Cristo está completamente à mercê dos poderes religiosos e políticos, tudo parece extremamente confuso, tudo parece extremamente vulnerável, Deus está ausente, a história ficou completamente louca. Os discípulos não têm nenhum tipo de segurança diante daquele cenário, Jesus sendo traído, Jesus sendo torturado, eles esperavam Jesus tomar o trono de Davi, mas ele está indo para a cruz, sendo penalizado pelos poderes que ele deveria julgar. O cenário era terrível, mas Pedro é claro, ele é claro, que Jesus foi para a cruz, não foi por causa das forças políticas. Jesus foi para a cruz porque Deus havia determinado pelo seu desígnio, olha o verso 23, e porque Deus tinha presciência de que o sofrimento de Cristo na cruz e a sua traição e sofrimento estavam contabilizados num plano eterno. Por isso, a prova de que Deus tinha o controle de todos aqueles eventos é o que está no verso 24, porque Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retirado ou retido por ela. Irmãos, quando Cristo Jesus ressuscita, o recado que Deus está dando é: vocês todos perderam. Todos. Perderam e erraram. Vocês acharam que tinham poder sobre a história e sobre as circunstâncias históricas. Achavam que tinham poder sobre a morte e a vida das pessoas. Eu estou deixando bem claro quem é que tem o poder aqui. Mas ele é o Messias. As razões por que Deus está ressuscitando Jesus também são razões com raízes nos Salmos. Lembra de Jesus no caminho de Emaús? Era necessário que se cumprisse tudo que de mim foi previsto na lei, nos profetas e nos Salmos. Porque os Salmos eram amplamente interpretados pelos judeus na época de Jesus, principalmente os salmos davídicos, como salmos messiânicos. Salmos que diziam respeito ao Messias. Não eram simplesmente cânticos nesse caso. Eram cânticos com conotação messiânica. Olha o que diz aí Pedro no verso 25. Pedro cita claramente o Salmo 16.
O Salmo 16, do verso 8 ao verso 11, é o que está sendo citado aí. Um salmo em que Davi entoou um cântico, que muita gente ficava encabulado, os judeus ficavam encabulados com esse texto, porque esse texto, nitidamente, principalmente no último verso, Davi dizia: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí o próprio Pedro explica no verso 29 e 30, que Davi não estava ali fazendo menção a si mesmo, por uma razão óbvia. Uma razão óbvia. Pedro está em Jerusalém, no Monte Sião, no cenário onde estava o túmulo de Davi, que inclusive era um lugar de peregrinação na festa de Pentecostes. A população judaica ia no túmulo visitar o túmulo de Davi. Davi não ressuscitou. Davi não venceu a morte. Esse salmo não se refere a Davi. Esse salmo se refere a um descendente de Davi que não veria a morte e o seu corpo não experimentaria a corrupção. Olha que interessante. É isso que ele explica no verso 29, Atos 2, 29. Olha o que Pedro diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo está aqui até hoje entre nós. Acho que Davi quase, ou melhor, Pedro quase apontou para o túmulo, de tão perto que ele estava, geograficamente. Quase apontou, olha lá o túmulo de Davi lá. Então esse salmo não está falando dele, porque ele foi sepultado aqui. Sendo, pois, profeta, e observe como Pedro está preocupado de novo em recorrer aos profetas, inclusive Davi aqui é tratado como profeta do Antigo Testamento, para sustentar o testemunho de Jesus. Então ele diz claramente: sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Irmãos, qual foi o juramento que Deus fez com Davi? 2 Samuel capítulo 7, Deus faz um juramento ao descendente de Davi. Eu e o Tiago, a gente conversou esses dias sobre isso, né, Tiago? E o texto de 2 Samuel capítulo 7, verso 13, quando Deus faz uma aliança com Davi, Deus diz para Davi que para sempre estabeleceria o trono do seu reino. E depois ele faz menção a um descendente dele, que se a gente faz uma leitura bíblica adequada, né, Tiago? O descendente é obviamente Salomão. A questão é que havia uma leitura também desse texto, e de um salmo que eu vou ler agora, que fazia uma aplicação messiânica desses salmos para o Messias que viria. Porque a promessa de Deus era que o trono de Davi seria eterno. Deus tem que ser fiel à promessa. O trono de Davi não pode estar vazio, porque esses são os termos da aliança que Deus firmou com Davi. Olha o que diz o Salmo 132, não precisa abrir a sua Bíblia, verso 11. Olha o que Deus diz para Davi: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o seu trono. Isaías 55, verso 3. Porque convosco farei uma aliança perpétua, perpétua, ou seja, para sempre, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então Deus tem um pacto com Davi. Deus tem um compromisso pactual com Davi, de que um descendente dele se assentaria para sempre no seu trono. Agora atenção para isso. Ora, qual é a conclusão apostólica? Se Deus está prometendo um descendente que se assentaria para sempre, quem pode sentar nesse trono se todos são mortais? Se todos são finitos? Como Deus pode cumprir os termos da aliança se todo descendente de Davi morre? Ou Deus coloca um descendente, vai revezando, morre um, põe o outro no trono, morre um, põe o outro no trono, mas as evidências históricas, na época de Pedro, mostravam que o trono de Davi estava vazio, porque quem dominava Israel naquela época era o Império Romano, e até hoje Israel não tem uma monarquia davídica. Então, como Deus pode ser fiel à sua promessa? Ora, ressuscitando um filho de Davi. Ressuscitando um filho de Davi. Porque ao ressuscitar um filho de Davi, ele coloca esse filho de Davi como um filho de Davi imortal. E aí ele cumpre a exigência do pacto. Esse é o argumento de Pedro. O argumento de Pedro é que agora nós temos um filho de Davi que não morre. Um filho de Davi que tem as condições de cumprir o que Deus exigiu na sua aliança. Mas veja aí,
o verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós agora somos testemunhas. Jesus foi exaltado à destra de Deus. Recebeu do Pai a promessa do Espírito que derramou. E isto agora que vocês estão vendo aí e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus. Mais uma vez, Davi não subiu aos céus. Mas é dito no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Javé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque todos os inimigos por estrado dos teus pés. Davi não pode estar à direita de Deus, porque Davi está morto. Mas há uma promessa no Salmo 110, de que um filho de Davi se assentaria para sempre à destra de Deus. Pedro já está aqui mostrando nas Escrituras, mantendo aquela tradição que falávamos no primeiro, segundo dia aqui dessa série, de olhar para os eventos que envolviam Jesus à luz da lei, dos profetas e dos salmos. Pedro é claro, nós somos testemunhas. Então, repito, observem a grandeza desse testemunho. A Bíblia está dando testemunho de Jesus. É isso que Pedro está demonstrando. A lei deu testemunho de Jesus, os profetas estão dando testemunho de Jesus, os salmos estão dando testemunho de Jesus. Foi bem isso que aconteceu quando Jesus estava no caminho de Emaús, e Jesus explicando a Escritura para os discípulos que ainda nem sequer tinham reconhecido que era o Cristo ressuscitado, e num determinado momento, diz o texto, lhes abriu o entendimento para entenderem pelas Escrituras que o Filho do Homem tinha que padecer e ressuscitar no terceiro dia. Então a Escritura está dando testemunho de Jesus. O próprio Deus está dando testemunho de Jesus nos prodígios e sinais que ele realizava. O time apostólico, nós vimos isso aqui no dia da substituição de Matias, de Judas por Matias, como claramente o critério que Pedro usa para substituir Judas por Matias tem que ser alguém que nos acompanhou desde João Batista, viu a morte e a ressurreição dele. Tem que ser uma testemunha ocular. E temos o testemunho do Espírito Santo. Eu trouxe um livro aqui do Richard Bauckham, chama Testemunhas Oculares do Tempo de Jesus, né? E eu falava sobre como o Bauckham trabalha nesse tratado de forma magnífica, a noção de como o critério de verdade no mundo antigo é completamente diferente do critério de verdade do mundo contemporâneo. Hoje nós temos critérios por evidência científica, critérios investigativos super rigorosos a partir da ciência moderna. Coisa esquisita é você tentar olhar para as Escrituras e querer submeter as Escrituras a critérios que sequer existiam na época que a Bíblia foi escrita. Qual era o critério, inclusive jurídico, de que alguma coisa era um fato na época de Jesus e dos apóstolos? O critério do testemunho. Testemunhas confiáveis. Pessoas que viram, que registraram, que testificaram determinados eventos. E o que torna Jesus Cristo uma realidade, obviamente, além dos eventos históricos que envolveram ele, o que torna Cristo uma realidade para qualquer cristão é um quádruplo testemunho. A Escritura dá testemunho de Jesus, Deus dá testemunho de Jesus em Cristo, os apóstolos dão testemunho de Jesus, e o Espírito Santo continua dando testemunho de Jesus. Por isso, cristãos não precisam ficar inseguros em relação a onde depositaram a sua fé. Porque nós temos simplesmente uma riqueza testemunhal que nos garante a veracidade dos eventos envolvidos aí com Jesus Cristo. Claro que se você usar critérios modernos não vai funcionar. Porque os discípulos nem sequer usavam tais critérios. Mas os critérios que existiam naquela época, olha, o testemunho foi mais do que evidente. E é isso que Pedro está defendendo aqui. Deus o exaltou. Deus colocou Jesus nas alturas. Você poderia criar assim, tá bom, alguém podia perguntar para Pedro, tá bom, eu entendi que ele ressuscitou, bacana isso, troféu joinha para você. Mas vem cá, cadê Jesus? Cadê ele? Já que ele ressuscitou, cadê Jesus? Ora, a justificativa petrina para o aparente desaparecimento do Jesus ressuscitado é que estava previsto nos Salmos que ele teria que subir à direita de Deus, que ele deveria fazer um caminho sacerdotal. O livro de Hebreus usa isso claramente no capítulo 8, quando diz que o essencial das coisas que temos dito
é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nas alturas, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Jesus Cristo também tem uma dimensão do papel messiânico de Jesus, que além de rei e além de profeta, ele tem que ser sacerdote. E o sacerdote intercede. Jesus, então, ascende ao verdadeiro tabernáculo celestial, intercede junto ao Pai a nosso favor, nesse caminho aos céus, e falávamos aqui sobre como essa caminhada de Jesus aos céus remete à subida de Moisés ao Sinai, em direção a Deus, num movimento intercessório. Falávamos sobre isso aqui no domingo passado. Mas olha o que Jesus, gente, que fantástico isso aqui. Olha o que Jesus diz em Lucas, lembrando que isso é um projeto só, Lucas e Atos. Lucas 22, 67. Olha o que Lucas diz, ou Cristo falando, né? Isso é uma relação dele com os discípulos. Um grupo de fariseus chegam perto de Jesus e perguntam, ou, na verdade, os anciãos, né? Na beira do julgamento de Jesus. Se tu és o Cristo, fala logo para a gente. Olha que interessante. Se tu és o Cristo, fala logo, diz-nos. Então, Jesus lhes responde, se eu vou lhes disser, vocês não vão acreditar. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora, olha o que Jesus fala, desde agora, Jesus está prestes a ser crucificado, estará sentado o Filho do Homem à direita do Pai Todo-Poderoso. Então disseram, logo tu és, então, filho de Deus? E ele lhes respondeu, vós que dizeis o que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Olha a pergunta, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Ouviram o quê? Jesus só perguntou. Ouviram o quê? Né? Agora observe como o cenário aqui é um claro cenário que Jesus está prestes a galgar o lugar mais alto da terra. O trono de Davi, gente, era fichinha. Jesus estava prestes a galgar o trono do Senhor dos senhores. Jesus estava prestes a sentar-se à direita do Pai, conforme o profeta e conforme Davi preveu no Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, esse é o grande mistério do reino de Deus. E é essa a conclusão da pregação de Pedro no verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez. E essas aqui são duas palavras fortes. Deus o fez Senhor e o fez Cristo. Simultaneamente. Jesus é Senhor e Jesus é Cristo. É isso que Pedro está defendendo. Irmãos, que paradoxo intrigante. Os discípulos andam no mundo temporal como pessoas que sofrem perseguição, tortura, crucificação, martírio, apedrejamento, privação de liberdade, mas vivem como se estivessem numa realidade absolutamente governada por Jesus Cristo. O dito de Jesus que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra era uma realidade para o time apostólico. Eles não olhavam para um mundo como um mundo de desgoverno, ou de forças arbitrárias, poderes arbitrários, que tentam impor o seu domínio sobre as pessoas, como tentaram fazer com Jesus lá em Jerusalém, achando que eles tinham controle da situação. Os discípulos vivem num cenário missionário, em que, ironicamente, parece que é uma grande piada divina diante do mundo, ironicamente, eles vivem a partir da realidade que Cristo é Senhor e Cristo. Jesus é Senhor e Cristo, simultaneamente. Mas é bem isso, para encerrar, que 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, Paulo diz assim. Gente, lembrando que 1 Coríntios 15 é o grande tratado de Paulo sobre a ressurreição dos santos. E é lá que Paulo vai dizer no verso 23, que a ressurreição tem uma ordem. Jesus é o primeiro, e depois os que estão em Jesus. Ele é primícia, verso 23. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Nós falamos sobre isso aqui. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, virá o fim.
Quando que o fim vai vir? Não é o fim do mundo, tá, gente? A palavra aqui no grego é telos, o propósito, a finalidade, aquilo que é derradeiro, aquilo que é final, o cumprimento. Quando virá o fim? Quando que as coisas, o dia do Senhor vai chegar visivelmente? Quando Ele entregar, Ele quem? Jesus. Entregar o reino ao Deus e Pai. Então, atenção para isso. Jesus Cristo está à destra do Pai. E o que o Pai disse? Assenta à minha direita até que eu ponha todos os inimigos por estrado. Sabe o que é estrado? Aquele caixotinho que os reis colocam o pé em cima para descansar. Então, assenta à minha direita até que eu coloque todos os meus inimigos por estrado dos seus pés. O que o Pai está dizendo? Fica aqui comigo, que os teus inimigos vão sendo derrotados, os meus inimigos vão sendo derrotados por ti. E observe, Cristo não está visivelmente presente, mas está espiritualmente presente na igreja apostólica que Ele enviou pelo mundo, submetendo e subvertendo todos os poderes temporais. Até um dia em que Jesus vai encerrar sua tarefa. Olha aí, importa que Ele reine. Então, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando Ele houver destruído, não é destruído, todo poder, todo principado, toda potestade, aqui, gente, não é demônio só não, tá? Aqui é a cambada toda. Os poderes temporais, poderes invisíveis, quando Ele houver destruído todos os poderes, e olha o que diz no verso 25, porque convém que Ele, Jesus, reine até quando que Jesus vai reinar? Até que Ele haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, uma menção ao Salmo 110. Ao Salmo 110. Então, quando todos os inimigos estiverem sujeitos a Ele, que é o que Deus tem feito nesse momento, apesar do caos aparente, o último inimigo a ser destruído será a morte. É a morte. Ou seja, Jesus tem uma missão. A missão de submeter todos os poderes ao domínio do Pai. Quando Ele terminar essa tarefa, Ele vai entregar o reino prontinho para o Pai. Para que o Pai, como diz no verso 27 aí em diante, seja Deus em tudo e em todos. Deus em tudo e em todos. Então, quando os discípulos andam pelo mundo, meu irmão, sem pegar nenhuma espada, sem organizar nenhum tipo de exército, eles o fazem confiantes de que todos os poderes temporais, que se opõem de forma tão agressiva contra a igreja no mundo, estão simplesmente vencidos. Porque quando Cristo estava sendo violentado na cruz, todo mundo estava achando que estava triunfando sobre Jesus, e era Jesus triunfando sobre os poderes temporais. Na medida que a sua igreja anda pelo mundo em missão, podem decapitar cristãos, apedrejar cristãos, violentar cristãos, mas os cristãos continuam como Cristo, só esperando o mundo testemunhar aquilo que já é uma realidade para todo cristão. Qual é a realidade? Todo o poder foi dado a Jesus Cristo nos céus e na terra. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos por estrado dos seus pés. Vamos orar. Pedir aos diáconos que já podem ir trazendo os elementos, mas eu quero que você ore agora. Eu quero que você agora deposite a sua confiança na revelação da palavra de Deus. Você tem vários testemunhos. Meu irmão, não pode haver espaço para incredulidade no nosso coração. Jesus é confiável. Jesus é um terreno confiável. Lugar onde nós podemos construir a nossa existência nele. Jesus é lugar eterno. A morte não venceu ele. Os grilhões da morte não puderam contê-lo. Pense nisso. Pense que cristãos constroem a sua vida não naquilo que é temporal. Tudo que você experimenta de prazeroso na sua vida, de legal, de bacana, é frugal, desaparece, enferruja, envelhece, murcha, morre, acaba. Mas onde que você quer construir, ou quer que a sua vida seja construída? Que seja no eterno, que seja na pedra angular. Meu irmão, se Jesus Cristo venceu a morte, se Jesus Cristo triunfou sobre a morte, sobre a deteriorização, sobre a corrupção, só existe um lugar seguro no universo. E esse lugar seguro é na realidade do Cristo ressuscitado. Creia nisso, meu irmão, isso é realidade. Isso é a vida. É toda a liberdade que você anseia e busca.
É tudo aquilo que te, sabe, tudo aquilo que teu coração vive ansioso, tudo aquilo que torna o seu coração cativo, tudo aquilo que você procura, às vezes num projeto de carreira, tudo aquilo que você procura numa segurança afetiva, tudo aquilo que você procura numa religiosidade legalista, superficial, essa segurança performática, tudo isso acaba, meu irmão, tudo isso acaba, tudo se envelhece. Um dia a nossa lápide vai estar lá no cemitério, o nome sendo apagado por chuva ácida, o seu nome vai desaparecer da história, mas o que permanece para sempre? O que permanece para sempre é o Cristo vivo e aqueles que neles estão. É isso que permanece para sempre. Ore e creia nisso, receba esses elementos como um sinal visível da aliança eterna que Jesus Cristo ressuscitado firmou com a sua igreja.